Abre sua Bíblia comigo, se você trouxe, querido, em Números, no capítulo 11. Verso 16. Quando a gente estava olhando o vídeo, eu comecei a ver coisas ali que eu nem lembrava que a gente tinha feito. A gente fica tão envolvido e vai fazendo tanta coisa em tempos e nem percebe depois que passa quanta coisa foi feita. E sempre que pessoas começam a testemunhar de transformação pessoal de vida, de filhos que foram mudados, de casamentos que permaneceram, de filhos que vieram a existir por causa de casamentos que permaneceram, eu lembro do comecinho do ministério, de uma palavra que Deus deu e como isso foi sustentado e como isso foi conduzido e como Deus é fiel à palavra que Ele dá lá atrás. É fiel no sentido de que quando Ele dá uma semente, uma palavra, se você nutrir aquela semente de acordo com o que a semente precisa, não de acordo com o que você quer dar, mas com o que a semente precisa, ela vai frutificar e lançar ramos em lugares que você nem sabe. E que não adianta, querido, tudo que a gente pega para fazer, que o Senhor nos dá, se de alguma forma a gente se pegar naquilo, esperando o prazer que aquilo vai me dar, ou focado no que aquilo vai me saciar, isso não vai acontecer. Isso não vai frutificar. Porque na maioria das vezes, o propósito, na maioria não, o ministério ele não foi feito, o propósito que o Senhor tem na sua vida, ele não é feito para te saciar, ele é feito para o mundo. O Senhor é quem nos sacia. O Senhor é quem vai dar a nós o que a gente precisa. Então a obediência à palavra, se ela está vinculada de alguma forma a prazer, a satisfação pessoal, se esse prazer e satisfação pessoal não estão ligados a cumprir, a ver o que o Senhor pediu da tua vida, se em primeiro lugar está a sua saciedade, você vai se frustrar demais, você vai cansar. Então eu lembro que há muito tempo atrás, antes de ministério, eu era evangélico na época, e um rapaz que também era de igreja, e eu andava perto dele, eu falei, por que você não desvia de uma vez? Por que você fica andando, você está na igreja, renunciando a uma série de coisas, mas você não leva a sério, você continua, você está apanhando dos dois lados, se entrega logo, porque o problema não se aproveita nessa vida, porque enquanto você fica no meio, nem Deus te quer, Ele tem nojo de você. Eu falo, estou a ponto de te vomitar da minha boca. E no contexto eu tenho nojo desse comportamento de meio do caminho. Mas o que eu queria falar é sobre a alegria de quando você se entrega aquilo que o Senhor pediu, dos frutos. Quando a Bíblia fala de Jesus, Ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho. O fruto não era a coroa, o fruto eram os filhos. O fruto era Ele conseguir ver pessoas sendo transformadas, pessoas crescendo, em função do sacrifício que Ele tinha feito, da entrega que Ele fez, dele ter se entregue como semente. E isso é algo que o Senhor tem para a nossa vida também, nos entregarmos como semente. Cada um daqueles apóstolos se entregou como semente, para que os filhos se multiplicassem. E eu queria agradecer a cada um de vocês, agradecer à igreja, agradecer aos filhos que andam perto, a todos que ajudam a suportar o peso, a carregar o peso, a dar condução a tudo. Tem uns 15, 20 dias, para quem está mais próximo sabe que tem algum tempo, uns 2 meses talvez, que o Senhor começou a falar comigo sobre delegar coisas, sobre colocar na mão de pessoas responsabilidades, distribuir cargas, distribuir pesos. E eu comecei a meditar sobre maturidade, sobre processos, e eu escrevi muita coisa semana passada a respeito de maturidade, e eu fui ouvir pessoas e ouvi uma mensagem que eu gostei demais, há uns 2 dias atrás, e aí eu peguei tudo que eu tinha escrito, deixei de lado e escrevi de novo, e eu queria compartilhar com vocês o que Deus ministrou ao meu coração a respeito disso. Queria ler com vocês primeiro Números capítulo 11, verso 16.
Diz assim: disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabem que são anciões do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se colocarão contigo. Então eu descerei, ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o colocarei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que tu sozinho não leves. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Porque choraste aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Pois bem nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne a comer, e comereis. Até aqui. Moisés, o povo começa mais uma vez a murmurar contra Deus. E Moisés é quem conduz aquele povo, e Moisés vai falar com Deus, e fala: está muito pesado, eu não aguento mais. Quem é que pode saciar o teu povo? E Deus olha para Moisés, e Deus não confronta Moisés, Deus não chama a atenção de Moisés pelo comportamento. Deus fala para Moisés: você vai separar 70 homens que vão ajudar você a conduzir esse povo. 70 na Bíblia fala de uma geração. O número 70 fala de uma geração. 70 homens entraram no Egito, uma geração que formou um exército que saiu de lá. A Bíblia, quando fala da idade do homem, ele fala: a idade do homem, a geração de um homem é de 70, passando muito até 80. O resto disso é fadiga, é cansaço. Então Deus está dizendo para Moisés, alguém que foi chamado para conduzir pessoas do Egito para um lugar de terra prometida, ele está dizendo: você vai levantar uma geração e vai compartilhar o Espírito que está sobre você, sobre uma geração, que vai te ajudar a conduzir esse povo que sai de um lugar de escravidão e vai entrar num lugar de liberdade, em um lugar de paternidade, de se tornarem meus filhos agora. E como é que você vai selecionar esses homens que vão ajudá-lo a conduzir isso? Ele fala: você vai escolher 70 dentre os anciãos. Olha só, deixa eu repetir. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo. Então ele está falando: você vai pegar dos anciãos, e de todos os anciãos você vai pegar de quem você sabe que é ancião. O que ele está dizendo com isso? Não se trata só da idade. A palavra ancião nos dois casos é a mesma palavra no hebraico, e ela tem uma série de significados que não diz respeito só à idade, diz respeito à maturidade, a postura, a posicionamento, a homens que cresceram, amadureceram. Então ele está dizendo: você vai pegar dos mais velhos, daqueles que já estão na idade correta, e dentre eles você vai tirar aqueles que realmente correspondem à idade que tem. Deus está dizendo: tem homens que só envelheceram, mas não amadureceram. Tem homens que já andam entre os mais velhos, mas não estão entre os mais velhos. Não são anciãos de fato, são só na idade. Então você vai separar duas vezes. Você vai primeiro separar todos os mais velhos entre o povo, e desses você vai separar aqueles que são maduros, e dos maduros você vai levantar uma geração que vai te ajudar a conduzir. E foi isso que o Senhor começou a falar comigo. Não basta tempo de igreja, não basta conhecimento, não basta idade. Isso na verdade muitas vezes atrapalha, porque a gente se torna viciado. A gente começa a andar com Deus com comportamentos que Deus me aceita. Eu sou assim há tanto tempo, eu tenho tanto conhecimento, eu já preguei, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já estudei, e eu me assento em cima dessas bases. E nesse ponto eu estou na primeira fila de anciãos. Eu já me caracterizo, eu já me coloco nessa primeira faixa. Eu estou dentre os estudados, eu estou dentre os mais velhos. Mas o Senhor fala: mas não basta isso, é necessário que ele realmente já seja maduro sobre o povo. E desses você vai separar 70. Ou seja, eu coloquei 70 no Egito, uma geração de filhos de Abraão, de homens que sabiam de onde tinham vindo. Aqueles homens sabiam que eram filhos de Abraão, conheciam toda a história de Abraão, Isaac e Jacó, toda a descendência pura. Essa geração entrou no Egito. Só que eles multiplicaram ali um exército de escravos, porque a Bíblia diz que depois que José morreu, depois que o faraó morreu, veio um outro faraó que não conhecia a José. E quem não conhece o pai vai escravizar os próprios irmãos. A Bíblia diz que José foi colocado como pai de faraó no Egito. Por isso ele liberava bênçãos sobre faraó e o povo de faraó, porque ele estava no lugar de pai.
Só que aí vem o outro faraó que não conhece o pai. A Bíblia diz que ele não conhecia José. E quando ele não conhece o pai, ele fala: vamos escravizar os irmãos. Isso é o que acontece na igreja. Quando o líder que é levantado não conhece o pai, ele olha para os irmãos e ele tem medo da força dos irmãos. E ele fala: eles são mais fortes que nós, ele é mais inteligente que eu, ele fala melhor que eu. Se eu não botar correias em cima dele, se eu não jogar serviço em cima desse povo, eles me derrubam daqui. E eles escravizam, e aquele povo cresce como escravo, mas ele cresce e vira um exército. Só que agora eles saem como escravos, e Deus tem que fazer de novo, tirar 70 do meio daquele povo e falar: Moisés, compartilha do teu espírito em cima desses homens, mas de homens que já atingiram idade e maturidade, de homens que já amadureceram andando com você. Esses é que vão receber porção do Espírito que está sobre você, que hoje está somente sobre você. Eles vão receber uma porção, para que possam te ajudar a conduzir isso, para que possam ajudar a estabelecer aquilo que eu preciso. Deus estava reconhecendo: você precisa disso, é necessário isso. É necessária essa multiplicação, é necessário uma geração ser preparada agora para chegar e ajudar a estender esses laços. Mas é necessário que ela seja madura, não apenas idosa, não apenas experiente andando com você. Não adianta ela ter experiência, histórico, ela tem que ter amadurecido. Ela tem que ter carregado coisas sobre si. Ela tem que ter entendido o que foi passado. Ela tem que ter compreendido por que passou pelo que passou. Porque, querido, todo peso, toda experiência que o Senhor coloca sobre nós, que nós não aprendemos a lição, não vale de nada. Vira só testemunho de púlpito. Vira só: eu era bêbado, eu era isso, eu era aquilo, eu era aquilo, eu era aquilo. E o púlpito se torna mais um lugar para falar do que o diabo fez, do que Deus fez na vida do cara. Então ele passa 1 hora testemunhando como o diabo fazia coisa, e no final ele gasta 2 minutos para falar: Jesus transformou minha vida. Isso não é um culto para Deus, é um culto ao diabo. O diabo faz, o diabo fez, porque ele tem muito pouco para mostrar do que Deus fez na vida dele. Ele tem 10 histórias de assassinato para contar, mas ele não tem uma para falar de uma pessoa que foi tocada pela vida dele, porque ele não amadureceu pelas histórias. Até porque quem amadurece nessas histórias normalmente tem vergonha de ficar falando delas, e elas vêm à tona por motivos muito específicos e pontuais, para testemunhar, realmente testemunhar, mas não é a base da vida. Por isso que, se essas experiências pelas quais nós passamos, elas não são aprendizado de fato, elas não geram maturidade, elas são só histórico, e histórico de dor, de cansaço, que não gerou nada, nem para mim, nem para que eu amadureça naquilo, nem para que eu tenha o que compartilhar com os outros. Então eu não tenho nada que possa acrescentar na vida do outro, porque eu não amadureci que aquilo que aconteceu. Por isso que normalmente eu vou passar pela mesma coisa daqui a algum tempo. Pode esperar, isso vai voltar, porque o Senhor entende: eu não lancei isso sobre a tua vida, eu não permiti isso sobre a tua vida por acaso. Eu tinha um propósito com aquilo. A Bíblia diz: nenhuma palavra que sai da minha boca vai retornar a mim sem cumprir aquilo para o qual foi enviada. O Senhor está dizendo: se eu envio uma chuva sobre a tua vida, e você se esconde debaixo de um guarda-chuva, ela não vai retornar para mim antes de cumprir. Eu vou continuar enviando chuva na tua vida, até que você feche esse guarda-chuva e se molhe, até que você passe o frio dessa chuva, porque ela só vai voltar para mim quando ela cumprir o propósito. É por isso que eu vivo em ciclos às vezes, porque a palavra enviada para o Senhor ainda não cumpriu o que tinha para cumprir, e ela vai continuar batendo enquanto a misericórdia do Senhor existe sobre a minha vida, porque o Senhor quer me amadurecer com aquilo. Ele quer que eu cresça naquilo, Ele quer que eu entenda o que é o frio de me molhar, qual é o processo de me secar, para que eu possa contar para outro, para que eu possa transferir isso para outro. Isso vai gerar maturidade, de entender que existe um Deus que manda aquela chuva, que eu não entendo porquê, mas logo depois sai o sol, me seca, e aquilo gerou algo em mim, e eu conheci o Deus. Provar e ver de que Deus é bom, ou seja, um Deus que eu conheço porque eu provo dele em todas as suas naturezas. Isso é maturidade, é me sujeitar e me submeter a todos os processos que o Senhor coloca. Só que maturidade vem por processo, não vem por experiência necessariamente. Experiência é algo que eu vou passar,
Todos temos experiências, nem todos amadurecemos com elas. Todos erramos e muitas vezes erramos de novo na mesma coisa. Por quê? Não amadurecemos naquilo. Não crescemos naquilo que o Senhor enviou. E por isso Ele permite que aquilo venha de novo. O que a gente precisa discernir nisso tudo, para que a gente não fique se escondendo, é a diferença entre carnalidade e humanidade. O Senhor não quer tirar a nossa humanidade. A transformação que ocorre quando a gente anda com Deus e amadurece, não tem a ver com sermos homens espirituais que andam num lugar que não sente nada, não sente dor, não sente falta, não sente desejo. Isso é humano. Jesus sentiu isso. Jesus era homem, em todas as naturezas de um homem. Jesus tinha necessidades, desejos, paixões, como nós temos. Ele só não cedeu aquelas que não cabia. O Senhor não quer tirar essa humanidade de nós. A Bíblia diz: Jesus chorou. Mesmo sabendo que ia curar, ele chorou porque ele era homem. Ele não chorou porque Lázaro estava morto, porque ele sabia que Lázaro ia sair. Ele chorou por ver o sofrimento de Marta e Maria. Ele chorou de ver aquela situação, de ver a dor dos homens. Jesus era homem. Deus não quer tirar a nossa humanidade. Nossa humanidade é o que faz Pedro afundar enquanto está andando em cima do mar. É humano. Carnalidade é outra coisa. Carnalidade é alimentar espíritos que ainda têm legalidade para utilizar o meu corpo, a minha vida, para se manifestarem através de pecado. Carnalidade é alimentar os meus vícios, é alimentar as fraquezas da minha alma, coisas que o Senhor já revelou, já falou de todas as formas e maneiras. Isso está errado. Isso não é Cristo. Isso não é Jesus, isso é o teu pai. Isso é aquele que pôs a mão sobre você. Isso é o ambiente que você cresceu. Isso é histórico da tua família. Isso é o que você aprendeu. Isso é carnal. Separa isso de humano. Humano é o que nós não vamos deixar de ser. Jesus manifestou em si, na sua humanidade, a espiritualidade de forma mais plena que o mundo já viu. Ninguém nunca viu o céu revelado de forma mais plena do que num Cristo que era homem. Deus nunca se revelou de forma mais plena do que Ele se revelou através de um homem. Deus não tem problema com humanidade. O problema é quando a gente confunde carnalidade com humanidade. É outra história. Carnalidade é o que a gente arrasta e nos impede de amadurecer. Porque nós queremos alimentar vícios, falhas e uma série de coisas, dizendo: é o meu jeito, é que eu sou diferente de você. Não, querido. Nós somos diferentes, mas não porque nós cultivamos erros e pecados. Nós somos diferentes porque a manifestação do Cristo se dá de forma diferente entre nós. Eu queria ler um texto que está em Êxodo com você, no capítulo 2. Quando Deus chama Moisés, quando Deus tem todo o propósito com a vida de Moisés, e você conhece a história toda. Quando chega o tempo que Deus diz: ó, eu vou tirar o povo agora. Eu pus ele aí, se tornou escravo. Eu vou tirar esse povo agora. E Deus começa isso e diz: eu vou fazer através da vida de Moisés. Nós sabemos essa história. O povo ainda não sabia, mas nós sabemos que era isso. Capítulo 2, verso 9 de Êxodo. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria, e te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou e chamou seu nome Moisés e disse: porque das águas eu tenho tirado. Aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou de um ou outro lado, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e escondeu na areia. Moisés era o cara que Deus levantou para receber o Espírito de Deus, para receber Deus na terra. A Bíblia diz: tu serás Deus, e Arão, seu irmão, será teu profeta, será tua boca. Então ele foi o homem que recebeu esse Espírito, que lá na frente ele compartilhou. Lá ele pega do Espírito e compartilha com 70, mas aqui ele ia receber esse Espírito. Então Deus está começando a formar esse homem, preparar esse homem para ser o homem que pode conduzir todos.
Antes até de compartilhar com os outros, ele precisa se tornar isso. Então Deus, esse menino vai morrer, todos os meninos vão ser mortos, porque era a ordem do faraó para tentar matar o libertador. A mãe do menino coloca o menino na caixa, solta ele no rio, a filha do faraó encontra, devolve o menino para a mãe e fala, cuida dele para mim. Aí a Bíblia diz assim, olha, e aconteceu naqueles dias que sendo Moisés já grande, no começo, e sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de faraó, o qual o adotou, e chamou seu nome Moisés e disse, porque das águas eu tenho tirado. O que era Moisés já grande? Moisés desmamou. Moisés saiu do colo da mãe, e agora ia ser entregue no lugar onde o caráter dele ia ser formado. Então a Bíblia diz, sendo Moisés já grande, ele é tirado do peito da mãe, e é entregue no lugar onde Deus ia formar um governador. Na continuação do texto, a Bíblia diz assim, sendo Moisés já grande, saiu e viu os seus irmãos, e a carga que eles carregavam. De novo, sendo Moisés já grande. Isso tem um espaço de 37 anos, de muitos anos. Se a gente imaginar que Moisés desmamou, e naquela época eles mamavam até mais tarde, mas com 2, 3 anos que seja, em que a filha de faraó fala, já pode me trazer ele já anda, ele não precisa mais de leite. Esse menino passou 3 anos mamando na mãe, até que o primeiro estágio de crescimento dele acaba. Ele já está grande o suficiente para sair do colo da mãe e começar a observar comportamentos e comer na mesma mesa aonde faraó come, aonde homens comem. O primeiro passo no processo da vida de Moisés é, você vai parar de comer, de tomar leite no colo da sua mãe, e vai começar a se sentar na mesa que vai formar o governador que eu preciso. Não foi coincidência que Moisés foi parar lá. E quando ele é entregue para a filha de faraó, ela devolve ele para a mãe, porque ela entende, esse menino acabou de nascer, embora Deus tenha para esse menino mesa de governo, ele precisa comer da mãe antes, ele precisa se alimentar do leite da mãe. Paulo, quando fala de leite, ele fala, eu queria dar alimento sólido para vocês, mas vocês são crianças, ou seja, vocês já passaram da idade de desmamar, mas ainda precisam de leite materno. Já era para vocês estarem sentados em mesas, se alimentando, mas eu preciso tratar vocês nesse lugar. Moisés não. Moisés fica o tempo necessário com a mãe. E mãe na igreja, na Bíblia fala sobre a igreja. O tempo necessário em que leite tem que ser gerado pela mãe para alimentar a boquinha do filho. Sabe como que é o processo disso? O pai trabalha, traz comida para casa. A mãe come o que o pai traz, e dentro dela isso se transforma em leite, que é um alimento que a criança entende. A criança não conseguiria comer o que o pai traz, então a mãe traduz isso. Isso é igreja para novo nascido em Deus. A mãe, a igreja, traduz a palavra do pai. Ela dá discipulado, ela senta do lado, ela ensina. Aí a Lu pergunta, pastor, pode comer carne? Não pode comer? Eu falo, não, filha, pode. Isso é leite. Isso é leite. Isso é o processo natural de um novo nascido. Mas chega um tempo em que Deus diz assim, ele já é grande, coloque ele na mesa de governo. Mas ele ainda é criança, tem muito chão pela frente, mas é uma parte do processo, em que ele está sentado agora. Quando o pai trouxer a comida, vai se selecionar o que ele já consegue comer. Ele tem dente, ele não tem. O que é duro para ele, a gente vai amassar, mas ele já vai começar a comer nessa mesa. Isso não quer dizer que ele não possa voltar e ter vida de criança e ter alguns comportamentos ainda, mas significa que aquele lugar de peito acabou, que aquele lugar da necessidade da comida está vinculado a calor de corpo, da comida está vinculada a afeto, a abraço, acabou. O afeto ele existe desvinculado da comida. O alimento não está mais vinculado a estar abraçado ao corpo da mãe. E isso é o primeiro ponto de maturidade. É conseguir parar, é conseguir deixar de ter a necessidade de ser abraçado enquanto come. Porque se eu não sou abraçado, eu não quero a comida, porque não tem amor nessa comida. Eu não sou amado, porque está me empurrando comida grossa na boca, enquanto eu quero abraçar. O pastor não me ligou, o pastor não me olhou, ele não me cumprimentou, então eu não quero a comida.
Isso é comportamento de bebê, em que o Senhor já disse, rompeu esse ponto, já passou para a próxima mesa. E ele passa por um período gigantesco, de 37, 38 anos, em que depois desse tempo a Bíblia diz, já sendo grande, ele vai observar o lugar que ele ia governar. E ele se descobre hebreu, e não se sabe como, mas ele descobre, eu sou hebreu. Então ele olha e começa a observar os hebreus como irmãos, aqueles que ele tinha que libertar. Então ele já passou o processo do leite, ele já começou a andar com lideranças na igreja, ele já senta nas mesmas mesas, faz discipulado, e conversa, e fala com Deus, e recebe revelação, estuda a palavra, ele se alimenta, por conta ele come. Ele tem momentos de comunhão, mas ele vai até a despensa e come sozinho do que o pai traz. Ele tem acesso ao pai, ele já anda do lado do pai. Ele cresceu, mas ele ainda não foi liberado, até que chega um dia em que ele sai e ele vê. E quando ele observa o ministério que Deus disse para ele, lá na infância que seria dele, ele vê injustiças acontecendo, e ele se move em cima daquilo. Ele olha para os lados, ninguém está vendo, e com a força do braço dele, com a autoridade que ele tinha, e ele tinha autoridade sobre aquele soldado. Ele era sobrinho do faraó, e com aquela autoridade ele mata e esconde, e aí ele tem que fugir. Por que ele tem que fugir? Quando ele mata e esconde, ele mata para defender um hebreu, um irmão dele. No dia seguinte, quando ele sai, vê dois hebreus brigando, ele fala, por que vocês estão brigando? Os caras viram para ele e falaram, agora você vai matar a gente igual você matou o soldado ontem. Ele se viu agora perseguido por Faraó, porque ele falou, eu tenho que fugir, porque esse negócio foi descoberto, ou seja, já virou fofoca. O Faraó vai me matar agora. Então ele descobre que ele não é aceito nem por Faraó, nem pelos hebreus. Ele já não é mais aceito nem pelo mundo e não aceito pela igreja. Por quê? Porque a Bíblia diz, sendo ele já grande, ele já tinha atingido idade de ancião, mas ele não tinha atingido maturidade de ancião. Então ele tenta fazer na força do braço dele. Ele tenta usar da autoridade que ele conquistou em Israel, no Egito. Ele tenta usar da força que a comida do Egito deu aos braços dele, mas ele não era maduro. E aí Deus arranca ele dali, faz ele fugir, ele vai parar lá em Midian. E lá ele vai servir um homem e ser pastor de ovelha para aquele homem. E o que ele faz durante 40 anos? Fica conduzindo um rebanho que não é dele. Tudo que ele estudou no Egito não vale nada. Tudo que ele comeu no Egito não vale nada. Esse homem fez faculdade de medicina, pós-graduação, doutorado e foi criar de cabra. Foi criar cabra. E nem dele é. E ele passa 40 anos fazendo isso. E Deus chega e fala, agora você está pronto. Agora eu gerei maturidade em você. Eu gerei paciência em você. Agora você é o homem mais manso da terra. Tem coisas que só a sujeição ao processo vão gerar em nós. Existe o tempo determinado por Deus, existe o tempo necessário para que processos aconteçam no corpo. Mas só experiência, só se submeter a cansaço de alma. Sabe o que é cansaço de alma? Cansaço de alma, eu não estou falando do que você diz da vida, porque você está cansado da vida. Eu estou falando de suportar coisas que você não queria suportar, porque Deus pediu para você suportar. E é só uma vez cansando, você fala, Senhor, então tá, eu não tenho mais o que fazer. Então me mata, porque daqui eu não vou sair. O Senhor colocou nesse lugar. Moisés desistiu da vida. Deus chega lá e fala, bora lá libertar o povo. Eu falei, agora eu não quero mais. Mas eu falei para você ir, eu nem estou com vontade. Da primeira vez, a hora que ele vê o ministério, ele fala, é para mim. Deus falou que ele ia ser pregador. Ele chegou na igreja, viu o microfone marcando, ele pegou o microfone e falou, é minha vez, agora eu se consagro. Eu sou pregador. Está aí a oportunidade, foi Moisés. Eu sou libertador. Está aí, eu sou mais forte que ele, eu tenho conhecimento para isso. Deus fala, não é assim que acontece. É necessário amadurecer. É necessário passar por esses processos. Sabe qual é a nossa dificuldade com isso? A Bíblia fala que a igreja é sustentada, estabelecida em cima de fundamentos de apóstolos e profetas.
Ou seja, Paulo diz, a igreja de Cristo é sustentada por apóstolos, fundamentos lançados por apóstolos e por profetas. A vida de Moisés começa com o profético. Eu vou enviar um libertador. Pronto, o dia que o Senhor abre a boca e fala, vou mandar um libertador, está feito. A palavra foi lançada. É preciso só tempo. O dia que um homem se encontra com a sua esposa, ele pode não saber, ele pode não ver, mas se a semente dele se encontrou com o óvulo, ou seja, se a semente encontrou a terra, está feito. Está feito. Já está lá dentro, uma criança está lá. A promessa já está lá dentro. O que ela precisa agora? Tempo e nutrição. Mas o que está naquele ventre ainda como uma célula, 2 células, já é um propósito de Deus, já é uma promessa de Deus, já é uma pessoa. Já é um filho de Deus que foi soprado. A única diferença dele para você é tempo e nutrição. O tempo de desenvolvimento e o que ela se alimentou para se transformar naquilo que o Senhor sonhou para ela. Nós só começamos a contemplar isso ao longo do tempo, conforme ela cresce, conforme a barriga cresce, conforme a criança vem para fora. Mas para o Senhor aquilo já foi estabelecido. Isso é profético. Quando a palavra é lançada a respeito de um libertador, já tinha sido feito, é profético. E nós amamos o profético. Porque o profético não nos custa nada. O profético é totalmente Deus. Por isso que a gente ama um profeta. Por isso que a gente adora um eis que te digo. A gente adora quando alguém começa a se mexer na igreja e andar em profecia. Por quê? Porque não me custa nada, eu só recebo. E só recebo coisa boa. Quando é bom. O Senhor vai fazer, eu vou receber. Isso é profético. Só que a igreja não é estabelecida só no profético. Ela é estabelecida no apostólico. Depois do profético tem um apostólico. Depois do profético tem uma mulher, Joquebede, tendo que fazer um cesto para colocar o menino e soltar esse menino na água. E confiar que o profético vai se cumprir. Porque aos olhos dele esse moleque podia morrer. Depois do profético tem um Moisés tendo que acreditar que o fato dele estar sendo enviado para o meio do deserto vai fazer com que algo aconteça. Porque isso é o apostólico. Isso é a ida. Isso é o suporte que nós temos que aguentar para que as coisas aconteçam. Paulo, eu vou te mostrar, você não é mais Saulo, você é Paulo, eu vou te mostrar como que vai ser para ter pelo meu nome, como é importante. Isso é o profético. O apostólico é a surra que ele começa a tomar, que João Marcos corre e larga ele sozinho. Esse é o apostólico. E o que foi da vida de João Marcos? Eu sei lá, eu sei que não foi nada do que foi a de Paulo. E eu estou falando de glória. Eu não sei o que foi a vida dele, se ele foi um porteiro de igreja. Eu não sei o que ele fez. Eu sei que o profético ele amou. Vou andar com um homem que Deus disse que vai levar um nome entre os gentios. O apostólico correu porque nos custa. É a parte que está na nossa mão fazer. E por isso normalmente a gente não suporta. Querido, amadurecer é opcional. Crescer não é opcional. Nós vamos crescer. Experiência não é opcional. O Senhor vai liberar tudo que Ele tem para liberar sobre nós. Amadurecer é opcional. O Senhor vai colocar na mesa todo o alimento que nós precisamos. Se nós vamos nos nutrir disso, ou se a gente vai continuar querendo comer biscoito com leite todo dia, porque a nossa cabeça ainda é de menino, isso é com a gente. O processo é opcional. Andar debaixo desse apostólico é profissional. É opcional. Pedro andava do lado de Jesus, comendo o que Jesus colocava na mesa, vivendo o que Jesus colocava na mesa. E aqueles apóstolos, eles não amadureceram. Eles cresceram em conhecimento, cresceram em graça, mas eles não amadureceram. Jesus disse para eles: quando você se converter, Pedro, ajuda seus irmãos. Eles não amadureceram porque não basta receber o alimento que o Pai coloca. É necessário que a revelação que Jesus me dá seja comida, seja digerida, que eu me coloque nesse lugar. Pedro tem a revelação a respeito do Cristo que ninguém tinha tido. Eles estão andando e Pedro diz, e Jesus disse: quem que eles estão dizendo que eu sou? E Pedro fala, e eles falam, diz que é Elias, Jeremias, profetas. E aí ele fala: e vocês, o que vocês estão dizendo que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
E aí Jesus fala para ele: bem-aventurado és tu, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso. Ou seja, não foi na carne que você entendeu quem eu sou. Isso foi uma revelação espiritual. Isso não te amadurece, Pedro. Isso é alimento. Se você tomar essa palavra agora, tu és o Cristo, o Filho de Deus, andar em cima dela, comer ela, você vai amadurecer. Porque toda palavra é proveitosa para o nosso crescimento. Toda palavra dada por Deus é para o nosso crescimento. Deus deu uma palavra, uma revelação para Pedro. Isso aí não veio da carne, Pedro, veio do céu. Eu sou Cristo. E isso não é uma informação para te enriquecer. Isso é sério. Eu sou Cristo, entendeu, Pedro? E aí Jesus começa a fazer um discurso com eles. E a partir daquele momento Jesus começa a dizer que o Filho do Homem tem que padecer. Ou seja, você entendeu que eu sou Cristo, Pedro? Entendi. Então, baseado nisso, o Cristo tem que padecer, tem que sofrer, tem que se entregar. E vocês sabem que por consequência vocês também estão nesse barco. Aí Pedro vira para ele e fala assim: de jeito nenhum, isso não vai te acontecer, a gente não vai deixar. Pedro vira para Jesus e fala assim, Jesus vira para Pedro e fala: sai de perto de mim, Satanás, se afasta de mim, porque você só cogita as coisas da carne, só discerne as coisas da carne e não do Espírito. O que Jesus está dizendo para Pedro? Pedro, você recebeu uma revelação que não seria possível na carne, só no Espírito. Você entendeu coisas que outros não vão entender. Deus te deu isso. Quando Ele te deu isso, eu comecei a acrescentar informação baseado nisso. A Bíblia não diz só que Jesus disse aquilo. A Bíblia diz que Jesus, a partir daquele momento, começou a trazer informações ligadas a sou Cristo. Isso na tua vida é: querido, tira teu passaporte, você vai ser pastor, você vai para tal lugar, você vai para tal lugar. E aí quando você recebe, é a hora que Jesus ia falar para você: bem-aventurado, porque não foi na carne que você descobriu isso, o Espírito te revelou isso. E logo em seguida ele começa a contar, a partir daquele momento, ele começa a te preparar para o que significa isso. Como Cristo, ele começa a dizer, a partir daquele momento ele começou a dizer: eu vou ter que morrer, eu vou ter que padecer, essas coisas vão acontecer em função dessa palavra que você recebeu no Espírito. Comece a comer dessa palavra, viver essa palavra, comece a ser apostólico na palavra que você recebeu no profético. Pedro não discerne aquilo no Espírito. Ele fala: beleza, Deus falou que sobre essa pedra vai estabelecer a igreja, eu vou ser o cara da igreja, é em cima do que saiu da minha boca que vai construir, Deus me deu a chave, legal. Só que Jesus começa a falar das consequências dessa palavra. As consequências a gente vai padecer. Pedro vem e fala: de jeito nenhum. E Jesus fala para ele: sai de mim, Satanás, porque você, e ele está falando com Pedro, não é com Satanás não. Quando ele repreende Satanás, é o Satanás que está no Pedro. Ele fala: você só discerne, você só entende de coisa de carne, Pedro. Eu acabei de falar para você de algo espiritual, de algo grande espiritual, e como você tem que caminhar em função disso, você só pegou a parte da carne. A parte da carne é: eu vou ser grande na igreja, esse negócio de sofrimento a gente não vai passar não, vamos fugir dessa parte. Jesus disse: você só discerne a parte da carne, você não discerne a parte do Espírito. Você é pedra de tropeço para mim, você serve para me fazer cair se eu ficar perto de você. Jesus está falando: se eu ficar andando com você eu vou cair, porque você só anda na carne. Você gosta do profético, mas na hora que você tem que praticar, você está correndo da dor da prática. Então você é pedra de tropeço para mim. Pedro, se afasta de mim. Pedro, não ande perto de mim com essas palavras, porque você vai me desanimar. Você entende que a revelação, ela pode ser pedra de tropeço para a tua vida, porque se você não discerne as coisas no Espírito, você vai pegar as palavras que o Senhor trouxe, e pegar essas palavras proféticas a respeito de destino, e usar elas como cura para a sua dor, para a sua doença. Você é um rejeitado, que ninguém nunca te aceitou. Quando ele fala: você vai ser grande, você fala: agora vão me aceitar, agora vão me amar, agora aquele pastor vai ver que ele me mandou, ele fez. O que é isso? Isso é Pedro, não discerne as coisas no Espírito.
Por isso que ele estava dizendo, você vai chegar nesse lugar, Pedro, você ainda não está. Essa palavra é para você entender o que vai seguir isso. Essa palavra é para você amadurecer na direção correta. É como uma árvore que você joga ela no chão e você não sabe que semente é. Você fala, como é que eu adubo isso? Eu não sei, Deus me deu uma semente, eu joguei na terra. Como é que eu adubo? Vou adubar de forma genérica, até que ela comece a mostrar o que é. Até que ela comece a dar umas folhas e falar, isso aqui é café. E aí eu vou procurar saber o que café precisa. E agora eu vou tratar café como pé de café. E aí o pé de café vai crescer. O problema é que quando o Senhor nos dá uma semente dessa, a gente lança no chão. E quando Ele fala, eis que te digo, é café, a gente já quer montar uma cafeteria. E fala, não, para. Deixa eu te dizer, a partir de agora saiba, você vai ter que vir cobrir essa planta. Ela não pode tomar sol. Você vai ter que adubar, você vai ter que cortar galho. Você fala, de jeito nenhum, Senhor, que isso vai nos acontecer. De jeito nenhum que eu vou ter que ficar cuidando de planta agora. Ele fala, você só discerne na carne. Ou seja, as palavras vêm do céu para transformar a tua mentalidade carnal em espiritual, e você pega o espiritual e tenta trazer para o carnal. Você pega as palavras de Deus e quer transformar em curativo, enquanto Ele quer te curar, enquanto Ele quer fazer Pedro parar de olhar em quem vai ter muito barco e vai ser muito reconhecido, e começar a olhar em quem vai ser pescador de homens. Mas Ele fala, não, eu quero ser reconhecido pelos homens, e para ser reconhecido pelos homens eu não posso padecer e sofrer como Cristo. Eu tenho que pegar aquele negócio de chave da porta da igreja, de porteiro de igreja, de chefe, aquela parte Ele pega. E por isso que Ele não ouve nem Jesus. Vai ouvir o pastor? Nem Jesus ouve. Jesus fala, você vai me trair, vai fugir. Ele fala, não vou não. Vai sim, não vou. Ele está negando o próprio Deus. Vai, Pedro, não vou. Você entende quando você fala para mim? Eu te dou uma palavra e falo, não, pastor, imagina, eu não vou, eu estou falando, não vou. Nem Jesus você ouve. Vai me ouvir, vai nada. Porque a gente quer discernir na carne, a gente não amadurece. Querido, uma coisa que eu descobri, eu não sabia. Você sabe quando uma criança é formada no ventre, os ossos, no começo da formação, da gestação, os ossos, quando ele começa a ganhar forma, eles são só cartilagem. Eles não têm ainda o cálcio, os sais minerais que endurecem, mas eles já são cartilagem com formato. Por isso que a criança vai crescendo toda encolhida. E esse processo de endurecimento é para fora do útero ainda, que isso vai se enrijecendo. Mas quando esses ossos começam a ser formados, sabe qual é o primeiro osso que se forma? São dois, juntos, ao mesmo tempo. Começam a se formar os ossos da cabeça e esse osso aqui, ó, da clavícula. Quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia diz, você nasceu de novo. E ela nos trata como alguém que está nascendo, sendo formado em Cristo. Amém? Do zero. Eu nasci de novo. E as duas coisas que o Senhor fala, quando Ele termina esse texto com Pedro, e Ele rejeita Pedro nessa palavra, e Ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, morra para si mesmo, toma a cruz e me siga. Ele está dizendo assim, tem duas coisas, que são as primeiras coisas de estrutura. O Senhor colocou os ossos do nosso corpo como estrutura para o que é precioso, para o coração, para o pulmão. Ele é só uma estrutura, que faz com que todos os músculos e órgãos possam exercer suas funções. O osso tem função estrutural. Os dois ossos que começam a se formar numa criança, a cabeça, onde a mente de Cristo começa a ser estabelecida em nós, e os ombros, onde Ele fala, tome a tua cruz. A primeira coisa que Ele vai formar em você é a capacidade de começar a olhar como Ele, ouvir como Ele, sentir como Ele, e o ombro para tomar o que é teu para ser carregado. No mesmo tempo esses dois ossos são formados. E a mente é a última coisa a terminar a formação. A criança sai do ventre e ainda tem um buraco no meio da cabeça, que os ossos ainda, mesmo depois de manifesto, ainda vão se fechando ao longo da vida, ao longo dos meses. E isso é profético na nossa vida. Estou dizendo, querido, se aceitou Jesus, saiba, o que é teu está preparado. Prepara o lombo,
Porque o processo de amadurecimento passa por você carregar o que é teu. O lugar onde os sacerdotes carregavam a arca, a presença de Deus, era aqui. Não é aqui. Não é na mão, não é com o seu serviço. Não é com as suas pernas, com a velocidade com que você anda. É nos ombros. É em algo que o Senhor começa a gerar lá no comecinho, quando você nasceu. O problema é que nós somos uma geração de filhos mimados no Senhor, que a gente foi feito para receber dele. Vem para a igreja, o Senhor vai transformar a tua vida. Vem para a igreja, você não tem uma casa, o Senhor vai te dar uma casa. O Senhor vai curar a doença da tua família. Quem disse? Quem disse que Ele vai curar? Quem disse que Ele não quer levar? Mas a gente está prometendo coisas que o Senhor não prometeu. Ele pode, não significa que Ele vai. O que Ele tem para mim, Ele tem eternidade. Ele tem para mim uma vida que não está mais presa nesse corpo. Ele tem para mim um propósito que extrapola cumprir algumas coisas que eu estabeleci para a minha vida, mas que só vão acontecer se eu amadurecer, porque eu posso morrer velho e imaturo. Você já viu velho mimado? Que coisa ridícula. Mas tem, velho mimado. Véia que se as coisas não é do jeito que ela quer, ela liga para uma filha e começa a choramingar e fazer manipulação para as outras filhas, ficar contra a outra. Não amadureceu. Mas é ancião, mas não é ancião entre os anciões. Não é maduro entre os velhos. Por isso que maturidade não tem a ver com idade. Salomão, ao contrário de Roboão, Salomão, quando se torna rei, ele era maduro. Deus vem falar com ele, fala o que você quer, pede o que você quiser. Ele fala: como é que eu posso conduzir o teu povo? Como é que eu posso levar o teu povo? Eu não tenho sabedoria para isso, Deus. Me dá sabedoria para fazer o que é teu. Isso é maturidade. Ele tinha 20 anos de idade. Como é que um homem de 20 anos de idade tem maturidade no nível necessário para entender o que ele precisava? A Bíblia vai falar por quê? Desde cedo, menino novo, eu andava com meu pai pelo caminho e o meu pai me dizia. Desde cedo eu comia do pai. Muito cedo eu saí da mesa da mãe para começar a andar perto do meu pai, para ouvir as experiências do pai, para comer da mesa do pai, para me tornar aquilo que o pai me preparou para ser. Desde cedo eu renunciei às brincadeiras. Desde cedo eu abri mão de prazeres para andar do lado do pai, para amadurecer. E é isso que o Senhor está buscando, e é isso que o Senhor precisa. Hoje a gente vai se tornar filhos, vamos nos tornar pessoas esperando o tempo de Deus, o tempo de um ministério acontecer, de alguma coisa bater na porta e acontecer, porque o Senhor tem dó de mim. Às vezes a gente quer oferecer para o Senhor o que Ele não pediu. A gente já sabe o que Ele pediu, você sabe o que Ele quer, mas isso me custa e eu não estou com os ombros prontos para isso, ou a minha mente ainda não é a mente de Cristo, e eu não quero dar aquilo. Eu tento compensar isso com serviço, eu tento compensar isso com oferta, eu tento compensar isso com amor aos irmãos, e o Senhor fala: você que sabe, meu filho, essa chuva vai ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, e daqui um ano, no ano que vem, nesse mesmo dia, você vai estar agradecendo a Deus aqui na frente, mas pensando: mas por que não avançou? Mas por que eu não consigo entrar naquele lugar de revelação? Eu leio a Bíblia e não consigo. Ele fala: simples, porque eu estou tentando te colocar em lugares que o espiritual para você foi maravilhoso. O dia que eu te dei uma palavra espiritual dizendo: vou te colocar em lugares assim, 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 você disse glória a Deus por isso, e Pedro deve ter olhado para os outros e falado: aí ó, vem comigo, eu sou o cara. Mas a hora que o Senhor começa a trazer o apostólico para a tua vida, mas para isso você vai ter que renunciar isso. Aí você corre e fala: de jeito nenhum. E o Senhor fala: tá bom, então fica. Mas você é persistente como Pedro, e você vai continuar seguindo Jesus. E você vai me negar: não vou. Vai, você vai ver. Quando te apertarem, você vai: não vou, imagina que eu faria isso. E vai. Não tem outro lugar, querido, para amadurecer que não seja debaixo dos processos que o Senhor tem para nós. Processos de dor, de peso, de cruz. Não cruz como ferramenta de tortura usada pelos romanos, mas como um lugar onde a gente se encosta, um peso onde nós carregamos para poder ser preparado para cumprir o propósito que o Senhor estabeleceu para você nessa terra. Peso que é visível aos outros,
renúncias que são visíveis para os outros, renúncias na tua vida que vão servir de testemunhos para a vida dos outros. Quais as renúncias da tua vida? Renúncia, não processo de dor e sofrimento, porque você não escolhe, estou falando de renúncia. Qual renúncia da tua vida serve como testemunho para a vida de outro? Eu abri mão disso aqui, disso aqui, disso aqui. Eu entreguei isso aqui que era muito custoso para mim. Eu dei isso. Para que o outro que está começando no leite possa olhar para aquilo e falar: poxa, não estou nesse lugar. Mas um dia eu vou estar nesse lugar. Porque isso é a cruz. Isso é as pessoas olhando o Filho de Deus na cruz e falando: esse é o Filho de Deus. Porque para fazer isso tem que ser Filho de Deus. Essa é a maior recompensa que um homem pode receber. Alguém olhar para você e falar: pô, isso aí é... Pô, você é homem de Deus, cara. Isso aí é Deus. Isso é recompensa. E se a gente começar a se parecer com Jesus? Isso é Pedro dizendo: eu não sou digno de ser crucificado igual ele. Põe de ponta cabeça. O Senhor não colocou esses processos na tua vida, essas coisas que Ele te pediu, essas coisas que Ele te pede. Ele não colocou isso porque Ele quer te ver sentindo dor. Ele não colocou isso porque isso tem a ver com um lugar que você tem que se equiparar com outros aqui na igreja, ou em qualquer lugar que seja. Essas coisas não têm a ver com um nível em que você escolhe andar. Ah, eu não quero ir tão alto como você, então eu não preciso fazer isso que você fez. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o Senhor enviando sobre a tua vida, a tua individual, os processos necessários para que você se torne aquilo que Ele disse que você vai ser. E enquanto você continuar renunciando a esses processos, você não vai amadurecer para se tornar o que Ele disse. Não vai acontecer no profético, acontece no apostólico. Jesus morre e o povo não abre os olhos no mundo inteiro e fala: encontrei Jesus. Nossa, Deus existe. Até hoje, metade da população do mundo não conhece Jesus, mas Ele já fez o sacrifício. O profético já se cumpriu. Por que é que não conhece? Porque o apostólico não está sendo feito. Porque pessoas não estão andando na direção de manifestar o Cristo. Se isso vale para Jesus e a causa dele, a causa do Pai de espalhar o Evangelho no mundo, imagina para a tua vida. O que é a minha vida insignificante perto do reino de Deus? Se para o reino não vale simplesmente uma palavra profética liberada, quem dirá para a tua vida? Se o Senhor disse para você: mata, meu filho, Ele não está te pedindo isso para você impressionar a igreja, impressionar o pastor, ganhar amigos, ser mais. Ele está pedindo isso porque isso faz parte do processo necessário para você se tornar o que Ele disse que você vai ser. Só você, é só para você. Não tem a ver se é maior ou menor que o outro do lado. É você. Se Ele pediu para sacrificar, sacrifica. Não adianta ficar postergando, achar que está ganhando tempo, achar que está compensando. É você quem está lançando a tua vida fora. Por isso você não amadurece. Por isso você não se torna parecido com aquilo que Moisés precisa encontrar entre os anciãos. Por isso que quando Moisés abre o olho e bate o olho, ele fala: eu não estou achando 70, Deus. Deus falando: porque ainda estou formando. Porque homens não se entregaram ao processo e precisam se entregar. Homens se tornaram velhos, mas não maduros. Sabe quando que um pai olha para um filho e entende que esse filho está maduro? Quando ele se parece com ele. Ela amadureceu. O filho pródigo da palavra, ele era velho, mas não era maduro. Ele atingiu a idade de pegar a herança, mas não tinha maturidade para lidar com ela. O Senhor fala: tudo bem, você vai perder ela, mas é tua, leva. Você acha que quando ele voltou, ele recebeu de novo outra porção? A Bíblia diz: o pai dividiu no meio, deu mais velho e mais novo. Acabou. O pai está vivendo ali, mas já deu a parte dos dois. Quando o filho volta, fica aí. Viva na igreja. Estamos bem, mas eu não tenho outra coisa para te dar. Não no lugar que o seu irmão tinha. A gente não está falando de Deus, a gente está falando de um pai, de uma figura de Deus. Eu não sei quais palavras proféticas você já recebeu. E eu não sei de depois que o Senhor deu as palavras proféticas, quais foram os sacrifícios e as profecias que Ele lançou a respeito de como seria o teu caminho. Você vai ser isso, e agora tem isso que você tem que negar, destruir, refazer. O que eu tenho para te dizer é: se esse segundo passo
não for seguido, esquece o primeiro, não vai se cumprir. Não vai. Como não se cumpriu com todos os outros. Como existiam milhares de anciãos, mas no meio daqueles milhares tinham só uma fatia, que quando Moisés olhava, falava: vocês que são maduros. Esses aqui, o povo está gritando carne, 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 a gente quer carne, a gente quer carne, e eles estão separados desse povo. Eles estão em outro lugar. Eles estão olhando para mim falando: você está padecendo, eu sei que está pesado aí. Eles falam: eu preciso de gente para dividir o peso, não de gente para compartilhar, simplesmente compartilhar a glória. Para encerrar, eu queria concluir a leitura do texto de Números. Entenda, querido, às vezes só às vezes, né? Eu sou duro quando eu libero uma palavra sobre vocês. E eu tento ser direto com algumas coisas. Entender que a gente tem muito pouco tempo nessa terra. A gente não tem tempo para perder. E se tem alguém que gosta de ter tempo para dar risada, sou eu. Mas a Bíblia fala para a gente remir o tempo, ou seja, aproveita o tempo, não joga tempo fora. Cada dia perdido no caminho com Deus é um dia a menos para eu poder desfrutar, para eu poder cumprir. No final de tudo, querido, no final das contas, tudo continua sendo manifestação do amor de Deus. A cruz era a manifestação do amor de Deus. O que Ele pede para você renunciar é manifestação do amor dEle. As surras de Paulo eram manifestação do amor dEle, por Paulo e por quem estava assistindo aquilo. Sempre vai ser. E saiu Moisés, verso 24. Capítulo 11, verso 24. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo. E ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os colocou em roda da tenda. Ele colocou 70 homens em volta da tenda, onde Deus encontrava Moisés. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou. E tirando do espírito que estava sobre ele, colocou sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eudade e o nome do outro era Medade. E repousou sobre eles o espírito, porque estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. O que aconteceu aqui? Moisés separou 70, fez uma lista de 70 inscritos. 68 foram para a tenda era um lugar que o povo não chegava. Então a Bíblia fala do arraial, lugar onde ficava todo o povo, e tinha um lugar separado que era a tenda. Eu não sei qual a distância disso, mas era longe, de milhões de pessoas. Ele leva os 70 inscritos, desses 70 só 68 vão. 68 ficam em volta da tenda. E a Bíblia diz que Deus tira do espírito de Moisés, põe sobre eles, e eles profetizam durante uma vez só. Um período de tempo que a gente não sabe qual é. Depois, nunca mais aquilo aconteceu, mas aquilo foi suficiente para aqueles homens receberem unção, uma autoridade para ajudar Moisés a fazer. Só que 2 deles, Eudade e Medade, tinham ficado no arraial. Estavam inscritos com 70, mas ficaram no arraial. E eles começaram a profetizar no meio do povo. Eudade significa muito amado. Aliás, Eudade significa porque amou. Medade significa muito amado. O que Deus estava dizendo com aquilo? Vocês estão me rejeitando, vocês estão pedindo carne. Eu estou querendo amadurecer essa geração. Vocês estão pedindo carne. Eu vou levantar pessoas que estão lá com Moisés agora para vir cuidar de vocês. A manifestação de Deus está acontecendo lá na tenda, mas eu deixei aqui no meio de vocês o entendimento para vocês de que tudo isso que está acontecendo, o peso que Moisés carrega, os homens que eu tenho que levantar, a geração que eu tenho que levantar com Moisés, tem a ver com o amor que eu tenho por vocês. E quando eu li o significado de idade e medade, não teve como não correr para, porque Deus amou de tal maneira que deu o seu filho. O que Deus estava dizendo, por amor a vocês, por amor a homens que ainda são escravos, eu levantei Moisés. Por amor a homens que são escravos, eu levantei uma geração depois dele, que vai receber do Espírito dele. E esses 2 que ficaram aqui e não estão lá na tenda, é para manifestar para vocês, no meio de vocês, que o Espírito que eu coloquei lá era para estar sobre todos aqui embaixo.
O que eu tenho para eles, eu tenho para todos os que estão aqui. E eles continuaram profetizando. Aquilo não se encerrou como acabou lá em cima. Deus estava dizendo: meu espírito é para todos, a profecia é para todos, e a manifestação de amor, além de propósito, além de maturidade, além de todos esses processos, todos eles só existem e só ocorrem pelo amor que eu tenho pela vida de vocês. A maior manifestação que nós podemos dar para Deus, querido, como filhos, é entrar nesse lugar que Ele nos pediu, é aceitar esses processos de maturidade que Ele tem para nós, é nos submetermos à mente dEle, rejeitando a nossa, e a cruz que nós temos que carregar aqui, até que todos alcancemos um lugar de maturidade, a estatura de varão perfeito. Amém, queridos? Que a gente possa chegar no ano que vem, no final do ano, e testemunhar a respeito de maturidade, testemunhar lugares em que nós não apenas recebemos a palavra de Deus: tu és o Cristo, tu és o Nito, tu és o Robson, o Toninho, o Heleno, o Denis, o Caio, tu és isso, eu vou fazer tal coisa com a tua vida. Mas quando o Senhor vier e falar assim: e a partir de agora eu vou começar a falar para você o que você não sabe, o trabalho que você tem é meu, a empresa que você tem é minha, seu dinheiro é meu, você vai começar a abrir mão disso, você vai andar a pé, você vai vender teu carro, você vai vender tua casa, você vai padecer, você vai isso, e a hora que ele vai virar e falar assim: está amarrado em nome de Jesus, eu vou falar: não, isso é pedra de tropeço, isso faz parte do pacote para que se cumpra aquela palavra que o Senhor deu. Tu és o Cristo, tu és o ungido. Essa palavra é para você: tu és o ungido de Deus, ungido para viajar para a Argentina, ungido para pregar, ungido para ensinar, ungido para isso. Mas para que o Cristo seja manifesto, você vai padecer. Para que o Cristo se manifeste, você vai sofrer, vai passar por lugares que vão te tornar aquilo que o Senhor disse a teu respeito. Amém, queridos? Vamos orar, fique de pé. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um ano na tua presença, Deus. Eu sei que o Senhor não conta o tempo como nós contamos, mas que o Senhor desce ao nosso tamanho, Senhor, e entende a nossa forma de contar o que não é eterno. Que o Senhor nos ajude a nos colocarmos no lugar de maturidade, Senhor, a aceitar os processos que o Senhor tem para nós, Senhor. Que a gente não tente manipular o Senhor, tentando te oferecer sacrifícios que o Senhor não pediu, em substituição à vida que o Senhor pediu para nós. Que nós possamos chegar nesse lugar que o Senhor tem para nós, que nós possamos nos tornar aquilo que o Senhor disse a nosso respeito, Pai amado. Que o Senhor possa falar sobre nós para o diabo: viste o meu servo, que faz aquilo que eu peço, que anda naquilo que eu disse a ele. Viste o meu servo que se submete aos processos. Que o Senhor possa se agradar ao olhar para nós, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos, Senhor, ser menina dos seus olhos, Pai. Que nós possamos ser motivo de orgulho para o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos crescer, que nós possamos ser essa geração, Senhor amado, que vai compartilhar do Teu Espírito, Senhor, e conduzir as pessoas para o lugar prometido pelo Senhor, e revelar o Cristo, e revelar o tempo, um lugar de descanso, um lugar de reino de Deus, um lugar de manifestação da Tua glória na terra, Pai. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos, Pai. Amém, queridos. Nós vamos cear, queridos. Se você aceitou Jesus, entregou sua vida para Ele, se você mantém comunhão com a igreja, participe da ceia. Isso é uma mesa para filhos. Isso não é uma mesa para santos, para quem pecou, não pecou. Pecado é problema seu com Deus. Isso aqui é uma mesa para filhos. Amém? Nós vamos servir a ceia.
Amém, queridos. Faltam 3 minutos. Tome do pão, Senhor. Tome do cálice. Entenda o significado disso, o sacrifício que Jesus fez, para que nós possamos não só participar da aliança dele que está no sangue, mas para que nós possamos ser o corpo dele, para que a gente possa manifestar o corpo de Cristo na terra. Amém? Então coma do pão, beba do cálice. Junta com a sua família, querido, para a gente orar. Queridos, feliz ano novo para todo mundo. Que Deus abençoe cada família aqui.